A YouMove já faz parte do ecossistema de Porto Alegre há bastante tempo. Eu acho que quando tu faz parte de uma comunidade, tu tem que entender como que tu de fato pode entregar valor para essa comunidade. E foi um pouco dessa busca que a gente concebeu a ideia do Dito e Feito. O projeto Dito e Feito, ele faz parte do Pacto Alegre e ele é conduzido por centenas de pessoas. Embaixadores, né, que são os líderes do projeto, curadores e articuladores junto com entidades setoriais. Então essas pessoas todas reunidas propõem ao longo de 2019 e início de 2020 80 eventos gratuitos com transmissão ao vivo em diversas universidades e ele é apresentado de forma co-criada. Então não é uma palestra de uma pessoa, são várias pessoas, 2, 3 pessoas, 4 pessoas que debatem um assunto ligado a uma série e entregam isso para a comunidade local. E a gente, então, a partir da leitura dos embaixadores, a gente fechou em 10 séries que são de conteúdo e uma série que é transversal, que é cultural. Esses temas, eles têm um alto poder de gerar inspiração, de gerar potencial criativo nas pessoas e é isso que é o bacana desse movimento aqui que a gente está inaugurando hoje. Temáticas modernas, fundamentais para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Rio Grande do Sul. Quem vem nas palestras do Dito e Feito, eles têm que conseguir aplicar no dia seguinte, na semana seguinte. Então não é uma proposta de reflexão futura, mas o que eu posso pegar desse conteúdo e fazer a execução já. O Dito e Feito ele vem para ocupar um espaço que ainda não existia, né? Que é essa lógica de promover discussões organizadas sobre algumas temáticas que apontam direcionadores de futuro, né, para a cidade. Esse movimento é fundamental para aquilo que está sendo construído em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A distribuição, o formato que está pensado de ter uma dinâmica local aqui nesse espaço da YouMove, fisicamente falando, com transmissões simultâneas para diversos locais e ambientes de inovação de Porto Alegre, como o Tecnopuc, Fevale, e depois a disponibilização em diversos meios, streaming, reapresentações, uma base de conteúdo, né? Então a gente vai ter, depois de um ano, possivelmente 400 conteúdos diferentes. A gente tem visto muitas oportunidades se gerarem aqui dentro, permitindo com que as pessoas possam se conectar de uma forma mais fácil, possam saber o que está acontecendo na região e possam fazer com que esse ambiente local, essa conexão, essa sinergia toda possa se transformar de fato num diferencial competitivo, olhando os desafios globais que todos nós e que todas as empresas locais precisam estar preparadas para enfrentar. E é isso que a gente acredita, né? Diversidade para gerar criatividade.
Boa noite. Tudo bem? É uma alegria, uma honra estar recebendo os amigos aqui para conversar sobre uma temática tão incrível como educação. Tive mais ou menos uma semana atrás vendo uma apresentação do embaixador de ter feito, o secretário de Inovação, Luiz Lambi, e ele nos desafiou a fazer uma reflexão que nos levava, obviamente, a concluir que a riqueza de uma nação é medida pelo nível educacional dos seus cidadãos. Então, é um privilégio estar podendo, de alguma forma, colaborar com as reflexões sobre esse tema, mais especificamente pela educação baseada em evidências. Aproveito esse momento para agradecer a presença de todos. Um agradecimento especial ao Adriano Naves de Brito, secretário municipal de Educação, que alguns dias atrás escreveu um artigo na Zero Hora justamente sobre esse tema. Então, nos deixou ainda mais felizes de que a gente estava tratando um tema muito rico e de muita relevância para a nossa comunidade. É importante as questões dos agradecimentos. Eu gostaria de, nesse momento, fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, aos nossos sponsors, a AWS, Exoplay, FENSA, Coca-Cola Brasil e Startse, eles que têm permitido com que esse projeto idealizado pela YouMove estivesse tomando corpo e estivesse se realizando no dia de hoje. Esse evento, além de tê-los aqui presente, ele também está acontecendo eventos espelhos em 9 locais diferentes. Aproveito para agradecer a presença de todos e citá-los. Nesse momento, no Centro Cultural da URGS, no Tecnopuc, Tecnocinos, Parque Tecnológico de Pelotas, Tecnovates de Lajeado, Oceantec e Innovation do FURG, em Rio Grande, FGS Caxias do Sul e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberato Salzano Vieira da Cunha de Porto Alegre. Então, estamos num evento digital, conectado digitalmente, trocando experiências fisicamente, nos conectando e compartilhando conteúdo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ter com a curadoria da Mônica Tim, que desde o princípio abraçou esse nosso projeto. A Mônica está à frente do Elefante Letrado, esteve à frente do Colégio Israelitas por muito tempo, e está nos brindando hoje aqui com a presença de 2 amigos especiais, a Luciana Velhinho Curso, que é doutora de Educação da URGS, e o Rafael Corman, que é gerente de processo do Colégio Israelita. Eu agradeço mais com o carinho e a atenção da Mônica na preparação desse evento e a presença dos painelistas. Aproveito, sem mais delongas, para convidar a Mônica aqui para apresentar os nossos convidados e introduzir o evento. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Estou muito honrada de estar fazendo a curadoria deste evento de educação, por um tema que me é muito caro, educação baseada em evidências, no momento em que o Brasil precisa trabalhar fortemente com a qualificação das aprendizagens dos alunos, como é importante a gente poder reconhecer o impacto da docência nos processos de qualificação dos nossos alunos. E eu tenho uma alegria muito grande de estar com a Luciana, que inclusive foi a revisora técnica deste livro, que é meu livro de cabeceira, vamos dizer assim, dos últimos tempos, né? E eu gostaria, segura para mim, por favor, de ler um trechinho do tamanho dessa pesquisa. Visible Learning foi uma pesquisa de 2009. Ela se baseou em mais de 800 meta-análises de 50 mil artigos de pesquisa, cerca de 150 mil análises de tamanho do efeito, e o corpus pesquisado foi de 240 milhões de estudantes, divididos em mais de 60 países do mundo,
Dá para dizer que esta pesquisa fala sobre a espécie humana. E qual era a pergunta da pesquisa? O que de fato funciona e o que não funciona para que as pessoas aprendam nas salas de aula, independentemente de suas culturas, de suas trajetórias, o que é de fato impactante como prática pedagógica. E aqui eu pedi, então, só para a gente atualizar em termos conceituais. Se a gente for aos nossos clássicos dicionários, veremos que evidência, a palavra, né, provém do verbo videre, significa visibilidade, clareza, transparência. Clareza, distinção. Informação que sustenta ou refuta uma informação. Uma afirmação, perdão. Mas vejam, evidência não deve ser confundida com verdade. Evidência é tão somente o contorno de algo sobre o que eu quero dizer, provar. Então, se eu sou favorável ao ensino que garanta que as pessoas sejam mais compassivas, quais são as evidências de que a compaixão está acontecendo ao fim e ao cabo deste meu projeto? A maioria das decisões em educação, elas são de cunho automático, baseadas em rotinas, hábitos, regras e tradição. E uma crítica que particularmente se faz é que a gente busca menos esta parte, que é a aprendizagem de todos os alunos, e busca valorizar mais a liberdade de cátedra. Um problema. Nada contra a liberdade de cátedra, desde que ela esteja vinculada ao direito das crianças a aprenderem. E é para isso que se estabelecem as práticas de ensino. Este é o objetivo. Descolar uma coisa da outra é, no mínimo, complicado. E, por fim, a gente está fazendo essa discussão para a gente romper com a inércia de apenas reproduzir o que tudo se fez. Há muitos estudos de neurociências, de antropologia, de sociologia, sobre aprendizagem, e que a gente pode e deve romper com o ensino monolítico e em lotes para todos, independentemente do quanto estão sendo eficientes essas práticas ou não, para um ensino que realmente faça a diferença na vida dos alunos. Sem mais delongas, eu chamo a Luciana aqui, para conversar, ela que foi a revisora técnica, né, dessa tradução, sobre esse assunto. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Estar aqui conversando com todos vocês, dividindo esse espaço com a Mônica, com o Rafael, sobre esse tema que é tão caro, né, para nós da educação. Então, a educação baseada em evidências, né? Então, assim, qual é a situação, né? Por um lado, a gente tem um cenário recorrente, que é o baixo nível de desempenho dos nossos alunos nos indicadores nacionais, né, nos censos escolares, né, na área de leitura, de escrita, de matemática. Por outro lado, nós temos várias áreas, como a Mônica citou, que têm produzido muito conhecimento, conhecimento de ponta, crescente, e que tem esse conhecimento tem colocado muitas questões para a escola, tem colocado muitas questões para os professores, mas que parece que essas questões não estão chegando de fato onde tem que chegar. Porque, de fato, o que a gente vê? Um distanciamento existente entre os resultados dessas pesquisas e o que, de fato, acontece na prática da sala de aula, na aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, assim, o que é consenso entre todos os pesquisadores nacionais, os pesquisadores internacionais? É de que o ensino precisa estar baseado em evidência científica e não na nossa intuição. A gente não pode mais pautar o nosso ensino no achismo, né, na nossa intuição. A gente não pode mais seguir reproduzindo práticas que a gente já viu, que a gente tem visto, que não está funcionando no sentido de otimizar a aprendizagem de todos os nossos alunos. Então, assim, o que eu pensei para a gente conversar, né? Em primeiro lugar, naturalmente, apontando a questão de quanto a aprendizagem é um fenômeno complexo, né? Porque se eu
hoje, levanto a questão para vocês, assim, o que vocês acham? Por que alguns alunos aprendem mais rápido que outros? Por que alguns alunos têm mais dificuldade que outros, né? Naturalmente, vocês iriam me responder, e para não me dar uma resposta reducionista, vocês iriam me trazer um conjunto de fatores, né? Um interjogo de fatores, tanto internos ao aluno quanto externos, né? Porque a gente sabe que esse interjogo de fatores está na base, né, da aprendizagem, do sucesso na aprendizagem, e a gente não pode esquecer de nenhum, né? E essa é a marca, então, da complexidade. Tá? E aí, hoje, o que a gente tem? A gente já tem muitos resultados de pesquisa em relação tanto aos aspectos internos quanto externos aos alunos, que a gente precisa pensar de colocar em prática essas evidências no sentido de otimizar o processo de aprendizagem. Claro que eu ia ter que fazer um recorte, né, em termos de aspectos externos ao aluno, então eu vou focar nesse material que a Mônica já apontou, do RET. E em relação aos aspectos internos, eu vou chegar lá, vou tentar chegar lá, né, no tempo, falar um pouquinho sobre as habilidades cognitivas de base, que são fundamentais para a gente aprender, que tem sido resultado das pesquisas que eu tenho feito, em especial em relação à leitura e à matemática. Tá? Então, vamos lá. O que o RET, como a Mônica já colocou, lança de questões e de desafio para nós, né? Como a gente pode maximizar o resultado em nossas escolas? Como que a gente pode impactar na aprendizagem dos nossos alunos? A gente não vai conseguir fazer isso se nós não estivermos pautados em evidências seguras. O que são evidências seguras? São resultados de pesquisas, né? Resultados de pesquisas que têm evidenciado o caminho que deve nortear a nossa ação pedagógica. A partir desses resultados de pesquisa, o professor vai ter que tomar algumas decisões, né? Então, assim, quando eu falo professor, leiam sempre professor, professores, escola, gestão, tá? Algumas decisões vão ter que ser tomadas, né? O que nós vamos aplicar dessas evidências, o que é necessário para o meu contexto, para a minha realidade, e depois dessa tomada de decisão, o professor estar constantemente avaliando os efeitos dessas escolhas, né? Funcionou, não funcionou, vou ter que mudar, vou ter que adaptar, vou ter que flexibilizar. Então, impactar, né, na aprendizagem do aluno requer esse constante avaliar o que está acontecendo, compreender o contexto e atuar sobre as escolhas que eu faço, né? Sempre no sentido de tentar tornar a aprendizagem do aluno visível para o professor enxergar o aluno está aprendendo, não está aprendendo, por quê, né? E, ao mesmo tempo, o aluno enxergando a aprendizagem, o ensino do professor, né? O que o professor está fazendo para me mobilizar? Que estratégias que ele está usando? Que planejamento que ele está usando? Nós vamos falar sobre isso em seguida. Então, desse modo, de acordo com a proposta do RET, o professor é um avaliador crítico e constante, né? Quer dizer, como os meus alunos aprendem. Estão aprendendo, não estão aprendendo, o que eu tenho que fazer? Então, o professor, ele é vigilante. Funciona? Não funciona? Buscando evidências seguras, dialogando com os colegas e com os alunos, essa ideia de uma sala de aula dialógica, de uma escola dialógica, onde todo mundo tem que trocar experiência, onde todo mundo tem que trocar pontos de vista. E esse ponto, gente, menos fala e mais escuta, ele reforça muito ao longo do livro. O professor tem uma tendência a falar muito, né? Achar que ele é o dono do conhecimento e que ele sabe muito. Se a gente quer entender como os alunos aprendem, a gente precisa desenvolver uma escuta, né? Uma escuta cuidadosa. O que esse aluno tem para me dizer? Né? O que ele tem para me dizer sobre o quanto está sendo bom aprender, o quanto está sendo difícil, o que ele já descobriu, o que ele ainda precisa descobrir. Bem, naturalmente, ensino e aprendizagem visíveis, eles não vão acontecer por acaso, né? Eles envolvem intervenções deliberadas. E isso o RET deixa bem claro, né? A gente tem que investir nesse processo. Como, gente?
por meio de objetivos, né? A gente precisa ter um objetivo muito claro, o que a gente quer alcançar com os alunos. E esses objetivos têm que estar claros não só para o professor, e às vezes é essa falha que a gente comete, o professor sabe tudo, a aula que ele vai dar, os passos e tal, mas o aluno não sabe o que o professor quer. Isso é fundamental. O aluno participar desses objetivos, ter clareza desses objetivos, e esses objetivos eles estão estabelecidos neste planejamento, né? Nós vamos planejar, então, como nós vamos trabalhar com este conteúdo, e os alunos, dentro dessa perspectiva, eles têm um papel muito importante, né? Já que a gente estava falando que o professor faz uma escuta cuidadosa, então, que necessidades tem esse aluno, que interesses que ele tem, o que ele gostaria também de aprender, né? Os critérios de sucesso do mesmo modo, assim. O que é critério de sucesso para o professor? O critério de sucesso é só a nota no final da prova? Esse é o único critério de sucesso que vale? Ou o critério de sucesso para o professor é acompanhar o processo do aluno? São todas as ações, as interações, as propostas mais informais, né, as apresentações orais, tudo que o aluno faz é objeto de avaliação desse professor, no sentido de acompanhar o seu processo de aprendizagem. E que, de novo, esses critérios de sucesso não podem estar claros só para o professor, o aluno tem que saber. Como é que ele vai ser avaliado? O que esse professor valoriza? O que é importante? Né? Então, tem que ter uma troca aqui. Conhecimento prévio, um outro aspecto bem relevante de destacar, que é uma estratégia fundamental que, às vezes, o professor esquece de lançar a mão, assim. Todos os alunos têm muitos conhecimentos, ainda mais hoje em dia, né? Na sociedade do conhecimento, os alunos sabem muitas coisas. E por que não usar esse conhecimento prévio do aluno como uma mola propulsora para organizar, né, aquele planejamento que o professor tem que fazer, para organizar as sessões que seguem e para manter o aluno motivado, né? Então, assim, o professor está considerando o que eu já sei. Né, o que eu já sei, tem muitas coisas que fazem sentido, tem N outras que talvez não sejam tão corretas, mas que então eu tenho que construir esse meu conhecimento de um outro modo. Resiliência ao erro. Esse professor que quer impactar na aprendizagem do aluno, ele não pode ter pavor do erro. Ele tem que entender o erro como sendo parte do processo de aprendizagem. Ele tem que entender que existem também diferentes tipos de erros, né? Tem o erro construtivo, por exemplo, o aluno que está lá na construção da leitura e da escrita, que escreve de forma silábica, né? Isso não é um erro, isso ele está, durante um momento, né, da nossa história, a gente achava que isso era um horror, o aluno está engolindo letras. Não, hoje a gente sabe que esse é um processo normal de construção da leitura e da escrita, e que esse erro que o aluno vai fazer é um erro construtivo, que faz parte do processo. Um erro construtivo é diferente de um erro conceitual, então a forma de abordar este erro pelo professor também tem que ser diferente, né? Claro, o nosso super grande desafio, manter o aluno motivado, tentar estabelecer sempre muitos desafios, regular esse desafio para que a aprendizagem seja sempre motivadora. O Reti vai dizer também, né? Claro, isso é um desafio para nós, porque a gente sabe que os nossos alunos não estão sempre super, hiper motivados, né? E nem sempre a aprendizagem ela vai acontecer de forma muito prazerosa, né? Às vezes a gente precisa dedicar esforço, isso faz parte do processo de aprender, dedicar esforço. Então, isso não é um problema, né? Um problema é quando o aluno tem que dedicar sempre muito esforço e se dá conta de que ele não está aprendendo. O uso de estratégias e feedback, que são duas influências muito importantes, muito potentes para otimizar a aprendizagem do aluno, que o autor assim, destaca com letras garrafais, né? Aonde eu boto um asteriscozinho ali, vocês vejam, que é sempre para destacar que tem um impacto importante, segundo essas pesquisas do autor, são impactos realmente significativos na aprendizagem do aluno, tá? Então, estratégias.
O autor vai destacar que a gente usa, o professor tende a usar muito pouca estratégia no ensino, no seu ensino, né? Que a gente deveria investir muito mais no ensino de estratégias, que são estratégias metacognitivas. O que são estratégias metacognitivas? São aquelas estratégias que ajudam um aluno a regular a sua aprendizagem, a se conhecer como aprendiz, a controlar o seu processo de aprendizagem. Então, eu gosto de dar assim, um exemplo da atividade de leitura, né? A leitura compreensiva. Às vezes, os nossos alunos estão lendo, chega no final do texto e a gente pergunta, o que está escrito aí no texto, né? Me fala com as tuas palavras. Ah, não sei. Então, o aluno não estava lendo em busca de compreensão, ele estava só decodificando. Então, vamos ver que tipo de estratégias que a gente pode ensinar o nosso aluno, porque esse é o ponto, assim, a estratégia ela não naturalmente brota no aluno. Tem até alguns que desenvolvem naturalmente, mas são poucos. A maioria dos alunos precisam ser ensinados. Como a gente ataca um texto em busca de compreensão? Então, eu vou regulando a minha aprendizagem. Terminou esse parágrafo. O que a gente pode fazer? Vamos conversar com o texto. Que perguntas que eu posso lançar para esse texto em busca de compreensão? Vou destacar as palavras principais. Eu vou destacar as palavras que eu não conheço. Eu vou tentar fazer um mapa mental. Então, uma série de estratégias regulatórias que o aluno vai regulando. Está funcionando, está bem. Não estou aprendendo. Tem que começar de novo. Eu tenho que ler de novo. Então, esse tipo de estratégia, as pesquisas mostram que elas impactam de forma muito positiva e eu diria assim que, de um modo geral, nas nossas salas de aulas, a gente faz muito pouco. O poder do feedback, de novo, assim, tem um poder muito significativo para otimizar a aprendizagem dos alunos e de novo, a gente usa muito pouco o feedback. Quais são os feedbacks que a gente tende a usar muito? O feedback no nível da tarefa, que é aquele feedback corretor, né? Que então o aluno mostra para o prof, está certo? Ah, tá certo. Não, está errado, vai lá e faz de novo. Então, estar certo ou estar errado seria o feedback corretor. E um feedback pessoal, que o autor diz que a gente deveria evitar esse feedback que diz respeito aos elogios. Ah, Luciana, tu deu conta, parabéns, grande guria, aluna nota 10. Claro que é importante elogiar os alunos, mas não relacionando o elogio ao desempenho na tarefa. Que a gente deveria investir, que a gente precisa investir muito mais no feedback a nível de processo e regulação. Então, o aluno vem mostrar a tarefa para o professor e eu vou dar um feedback de processo. Como é que tu chegasse nessa resposta? Então, faz o aluno pensar sobre o seu processo de elaborar aquele caminho para chegar naquela resposta. O professor viu que a resposta não foi uma resposta tão qualificada, que merece o aluno retomar. Então, o professor vai dar um feedback a nível de regulação. Tu já tentasse esta outra estratégia? Já tentasse essa outra forma? Quem sabe tu tenta e vamos ver o que vai dar. Então, são feedbacks que realmente incitam o aluno a estar sempre se auto-monitorando, monitorando o seu processo de aprender. Naturalmente, o feedback, o Reti vai dizer, não tem que ser só do professor para o aluno. O feedback do aluno para o professor, ele é tão essencial quanto, no sentido de ser um termômetro para o professor, de como é que estão acontecendo as aprendizagens. Aonde que os alunos estão dando conta do recado, não estão. Aonde que eu entro agora, professor, com mais estratégia, com mais feedback. Então, ele vai dizer o seguinte, toda a ação do aluno, trabalho individual, trabalho coletivo, as observações do professor sobre a ação do aluno, naturalmente também as avaliações, os testes, são sempre fontes essenciais de feedback para o professor avaliar o que eu ensinei bem, os ajustes que são necessários e para quem. Porque talvez eu não tenha atendido a todos, e aí eu vou ter que flexibilizar, eu vou ter que fazer algumas adaptações. E que essa postura, pessoal, de busca de feedback, de dar feedback, ela não tem que ser uma postura só do professor, ela tem que ser uma postura da escola como um todo. A escola tem que ter essa postura investigativa, avaliativa da sua atuação,
né? E diante não só do fracasso, quando as coisas não estão tão bem do jeito como eu gostaria que elas tivessem, mas também quando as coisas funcionam, né? Olha, essa escola está muito bem, o que está acontecendo aqui que tem resultados tão bons? Então, para a escola como um todo pensar, né? Naturalmente, esse professor de alto impacto, ele tem alguns atributos. E lembrando, vários atributos, né? Porque é um super desafio para nós. Lembrando que um professor de alto impacto não é necessariamente um professor experiente, né? Pode ser um professor que tenha anos de prática, mas ele não é um professor que causa impacto. Um professor de impacto é um professor especialista. Então, esse professor, ele tem uma expectativa sobre o desempenho dos alunos, ele acredita que os alunos vão conseguir, então ele evita rótulo, porque se eu dou rótulo, o problema está nele, né? Ele não aprende por quê? Porque ele tem TDAH, porque ele tem dislexia, porque ele é lento, e aí eu não preciso investir a minha ação docente, né? Ele estabelece uma relação de confiança, respeito e afeto com o aluno, imagina o afeto, né? A base de toda e qualquer ação. Tem compromisso com a tarefa de educar, e compromisso com a tarefa de educar a todos. Alto nível de flexibilidade para inovar quando as rotinas não são suficientes, quer dizer, é aquela ideia, eu estou sempre avaliando e vendo se funciona, se não funciona. Num ambiente que acolhe o erro e ajuda os alunos a estabelecerem objetivos de controle da sua aprendizagem. Então, a gente até pode pensar que no início, esse professor, né, que é um modelo, ele pode ser um modelo de como se ataca um texto, né, pensando na ideia da compreensão, e daqui a pouco, o que o professor quer? Que o aluno caminhe com as suas pernas, que ele tenha ensaios de autonomia. Então, essa regulação, que no início ela pode ser mais do professor, ela passa a ser agora, então, do aluno. E pensando em termos de evidência de impacto, pergunta o autor, né? Qual é o melhor método, então? Qual é a melhor estratégia? Qual é o melhor feedback? O RET vai dizer, essa não é a pergunta. A pergunta tem que ser sempre complementada. Qual é o melhor método para qual aluno? Para trabalhar qual conteúdo? Né? Qual é a melhor estratégia para qual aluno? Para trabalhar qual conteúdo? Porque a gente nunca vai dar conta, né? Um método vai abranger tudo e todos. Não é assim que funciona na prática. Tá? Bom, o papel social da aprendizagem, isso o autor vai destacar todo o tempo. A aprendizagem acontece no social, destacando tanto a aprendizagem do professor quanto a aprendizagem do aluno, né? Então, o professor, nessa responsabilidade coletiva de pensar o planejamento, né, professor, escola, gestão, pensar os objetivos de aprendizagem, pensar nos critérios de sucesso, de que forma que o professor, que impacto que esse professor está causando, que impacto que o programa, os conteúdos estão causando, né? E sempre com aquela ideia assim, de que o aluno não é meu, o aluno não é do professor, o aluno é da escola. O aluno que tem sucesso, o aluno que está enfrentando dificuldades, ele não é da turma da Luciana, ele é da nossa escola. Então, a gente tem que pensar juntos. E a ideia aqui do social, que o autor valoriza muito também, da aprendizagem do social do aluno, que são estratégias muito potentes também para a aprendizagem, é a ideia da aprendizagem cooperativa, deles estarem aprendendo juntos, trocando pontos de vista, se colocando no lugar do colega, e a ideia da tutoria. Né? Então, a tutoria, aquele aluno que já construiu um conceito, né, que já está dominando um determinado conteúdo, por que não, né, esse aluno poder ajudar os outros e entender que ele está nesse papel, neste momento, esse aluno está no papel de professor. Tá? Agora, então, a gente estava olhando resultados de pesquisa, né, das pesquisas do RET, em relação aos aspectos externos, né? Focando na escola. Agora, vamos pensar um pouquinho, então, em relação aos aspectos internos ao aluno, e eu dou, então, destaque aqui para algumas habilidades, tá? Então, assim, na leitura, eu divido aqui, ó, leitura, reconhecimento de palavras, né? Então, leitura, decodificação e leitura compreensiva. E na matemática? O que a gente sabe, assim?
tanto a leitura quanto a matemática são áreas muito complexas de estudo. Nenhuma delas é formada por uma única, assim, por uma entidade única. A gente sabe que a gente vai ter alunos, por exemplo, que decodificam muito bem, são excelentes decodificadores, mas têm uma compreensão frágil. Na área da matemática, o mesmo modo. Eu tenho um aluno que dá conta das 4 operações, mas eles são muito pouco automáticos na hora de buscar informação lá na memória de longo prazo, né? Dos fatos básicos. Ele precisa sempre estar usando estratégias de contar nos dedos. Então, essas marcas mostram o quanto essas aprendizagens são complexas, tá? Mas eu vou tentar, assim, muito brevemente, trazer assim, o que as pesquisas têm mostrado em relação a essas áreas de estudo. O que se chega a um considerável consenso? Assim? Que o aluno, para dar conta da decodificação, ter uma boa decodificação leitora, o aluno precisa ter um bom nível de consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Ter consciência dos sons que formam as palavras, né? Ter consciência da estrutura sonora da língua. Então, muitos estudos vão mostrar alunos com dificuldades ou até mesmo transtornos na leitura, seria a dislexia, são alunos que têm uma consciência fonológica bastante prejudicada. Memória de trabalho e velocidade de processamento são habilidades cognitivas que estão na base de todas as aprendizagens, tá? O que seria memória de trabalho? É aquela memória de porta de entrada, assim, que a gente usa para toda e qualquer aprendizagem. É aquela memória que eu preciso reter a informação e, ao mesmo tempo, processar. Então, na sala de aula, a professora está falando, o aluno tem que reter a informação, ele tem que escutar e ele tem que escrever, porque senão ele vai esquecer. Então, ele tem que reter o conteúdo e ele tem que processar, né, por meio da escrita. Então, essa memória, o que os nossos estudos estão mostrando também? Que a memória de trabalho também tem uma correlação muito grande com dificuldades na leitura. Velocidade de processamento, a eficiência com que a gente executa algumas tarefas cognitivas, né, que está diretamente relacionada à memória de trabalho. Por quê? Porque se o aluno é muito lento para processar, ele vai demandar muito da memória de trabalho e, muito provavelmente, ele vai ou esquecer a informação, ele vai esquecer se ele está decodificando qual é a letra, o som da letra anterior que ele decodificou, se ele está compreendendo, ele vai esquecer da informação que estava no parágrafo anterior e assim por diante. Em termos de compreensão, né, o que a gente sabe? Em busca de compreensão, o nosso aluno tem que ser muito ativo. Ele tem que estar sempre estabelecendo relação com o texto, interconectando uma ideia com a outra, ele tem que estar fazendo inferência, o que será que vai acontecer no próximo parágrafo? Então, esse aluno precisa ser muito estratégico. O que as nossas pesquisas têm mostrado? Que alunos que têm dificuldade na compreensão são alunos que têm essas habilidades metacognitivas pouco desenvolvidas. Tá? Juntamente também com uma memória de trabalho pouco desenvolvida e um contato limitado com o texto. Em que sentido que eu destaco isso aqui? É assim, ó, pessoal, o aluno que não gosta de ler, ele evita ler, né? E se ele não lê, ele evita de ler, ele não desenvolve as habilidades necessárias para ler bem, né? E isso vai acontecer o quê? Gerando uma bola de neve, né? Então, contato limitado com o texto nesse aspecto. E na área da matemática, eu destaco aqui os estudos em senso numérico, que é uma área que eu tenho dedicado bastante, assim, o meu interesse de pesquisa nos últimos tempos. O que é o senso numérico? O senso numérico é um construto formado por uma série de subhabilidades que o aluno vai desenvolvendo à medida que ele vai andando lá nos anos escolares, por meio das estimulações, das trocas. Então, isso envolveria o quê, gente? Aprender a contar bem, lidar com os procedimentos e estratégias de contagem, ter a ideia, fazer estimativa, elaborar uma reta numérica mental, usar estratégias para ser mais automático com os números, né? Isso tudo em busca de ter uma familiaridade maior com os números e um entendimento do que significa, para que servem os números, tá? Então, de novo, na área da matemática, o que a gente tem visto? Que os alunos que têm dificuldade na matemática apresentam um senso numérico
pouco desenvolvido. Né? E, de novo, aqui, ó, é a memória de trabalho e a velocidade de processamento. Aonde que eu quero chegar, gente? Que é importante a gente entender que o mesmo modelo teórico que explica os problemas de aprendizagem é o modelo que vai nos explicar como a gente tem que intervir. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Se eu estou trabalhando com alunos que têm dificuldade na decodificação leitora, né? Então, os estudos têm mostrado isso, aonde que eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que intervir em consciência fonológica. Na área da matemática, eu vou ter que intervir em senso numérico. Se são dificuldades relacionadas à compreensão leitora, eu preciso intervir no ensino de estratégias metacognitivas. Então, essa ideia, ó, os estudos interventivos nas áreas de leitura e matemática, o que eles têm mostrado de um modo geral? Habilidades de domínio específico, então, consciência fonológica, senso numérico, habilidades metacognitivas. Se eu trabalhar com essas habilidades, eu encontro bons resultados, né? De um modo geral, pesquisas que mostram bons resultados. Se eu trabalho com aquelas habilidades de domínio geral, que seria velocidade de processamento, que seria memória de trabalho, puramente elas, né? Então, intervenção em memória de trabalho, vamos ver se melhora a leitura. Intervenção em memória de trabalho, vamos ver se melhora a matemática. Os resultados aqui são controversos. Algumas pesquisas mostram que sim, outras que não. A associação das duas habilidades, né? Já que muitos alunos mostram problemas em mais de uma habilidade. Então, daí eu vou trabalhar consciência fonológica, por exemplo, e velocidade de processamento. Esse tipo de associação tem apresentado resultados bastante promissores. São estudos ainda que estão numa fase bastante inicial, né? Mas já nos dão pistas por onde a gente tem que seguir. E outro dado bem interessante, que são os estudos preditivos. Por que os estudos preditivos são interessantes? Porque a gente começa a identificar quem são os nossos alunos em risco de desenvolverem dificuldades de aprendizagem. Então, olhem lá, ó, alunos de primeiro ano, que lá no primeiro aninho tinham um bom senso numérico, esses mesmos alunos, quando foram avaliados no terceiro ano, eles mostravam um desempenho muito bom. Os alunos lá na educação infantil que tinham um senso numérico pouco desenvolvido, quando esses alunos são avaliados lá no terceiro ano, eram os que estavam demonstrando dificuldades na matemática. Então, se eu sou um professor atento e se eu sei desses dados, essas evidências de pesquisa, eu não vou ficar dando rótulo, né? Ah, ele não tem a consciência fonológica, ele não sabe brincar com rimas na educação infantil, então ele é disléxico. Não, não é isso que eu vou fazer, mas eu preciso ficar atento para esse aluno, eu preciso acompanhar esse aluno, eu preciso intervir, porque os estudos já estão mostrando que brincar com rimas, brincar com sons das falas, traz muito resultado efetivo. Então, eu vou fazer isso desde cedo. Então, esse dado é muito importante. Eu gostaria de trazer, assim, tem muitas áreas que trazem contribuições para a educação, né? E eu gostaria de dar aqui agora um papel de destaque para as neurociências, né? Esse livro, O Cérebro Aprendiz, foi recém-lançado, o livro do professor Roberto Lente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele esteve aqui em Porto Alegre, acho que há umas 3 semanas atrás. E esse livro, assim, ele tem muitas coisas para a gente da educação pensar. Tem muito resultado de pesquisa interessante. Então, o que o autor vai dizer? Claro, o que tem de pano de fundo aqui é o conceito de plasticidade, né? O que é o conceito de plasticidade, gente? É o conceito que a gente tem hoje de que o cérebro ele é moldável a partir dos estímulos externos do meio, né? Então, bons estímulos vão dar possibilidade da gente fazer mais sinapses e, consequentemente, maior a nossa plasticidade cerebral, né? Então, o que esse autor vai dizer? Que a gente, na educação, não deveria investir apenas em melhorias materiais. E ele cita várias, né? Claro que elas são importantes, mas elas não são suficientes, que a gente também tem que investir em ciência e inovação, capaz de criar novas opções. E as neurociências estão nos dando essas outras opções, tá? Então, vamos ver assim, ó.
Um exemplo, né? Os estudos de neuroimagem. Então, os avanços dos estudos sobre o cérebro causam um grande impacto social. Então, o que esses estudos de neuroimagem fazem? Então, a gente consegue ter lá um sujeito lendo, né? Enquanto ele lê, as técnicas de neuroimagem estão me mostrando o funcionamento cerebral, os circuitos cerebrais desse leitor. Aí, o que a gente faz? A gente pega o cérebro de um leitor que tem um desenvolvimento típico, que dá conta da leitura, e o cérebro de um leitor que tem muitas dificuldades, talvez um transtorno, talvez uma dislexia, que é o que as pesquisas têm feito. Se eu comparar as imagens desses dois cérebros, eu vou entender, vou ver que esses cérebros são ativados em regiões diferentes. O cérebro do disléxico, ele ativa regiões diferentes. Muito bem. O que eu vou fazer com essa informação? Tá, então, aí eu vou focar o meu trabalho na intervenção. Né? Eu vou focar, o disléxico tem muitas dificuldades na decodificação leitora, então eu vou focar em consciência fonológica. Então, o meu trabalho vai ser intervir de forma permanente, de forma sistemática em consciência fonológica. Depois dessa intervenção, o que a gente vai fazer? Vamos ver de novo, por meio de neuroimagem, como é que está o cérebro agora, após as intervenções em consciência fonológica. E o que se tem visto? O que as neurociências têm mostrado? Que esses estímulos, né, persistentes em consciência fonológica podem, então, o quê? Fazer com que o cérebro que não ativava determinadas áreas, passa a ativar. Então, mais redes neurais passam a ser ativadas. Então, isso, assim, é um dado que tem uma informação, um impacto muito grande para todos nós, né? Só, assim, mais alguns exemplinhos, né, dos achados das neurociências que nos trazem informações importantes para a educação. Efeito do exercício físico. Então, pesquisas feitas com camundongos, pesquisas feitas com humanos, mostram o quê? Que o exercício físico, ele aumenta o volume do hipocampo. O que isso tem a nos dizer? O hipocampo é uma região do cérebro que é responsável pela solidificação das memórias. Então, pergunta o professor Lente, né? Será que colocar exercício no currículo é só uma questão de saúde física? Ou é uma questão de otimizar a aprendizagem também? Do mesmo modo, o papel do sono. Né? O sono também é importante para solidificar as memórias. E aí, bem, na educação infantil, a gente tem aí, né, o momento das sonequinhas. Mas será que aqueles alunos que passam tanto tempo na escola, será que a gente não teria que pensar nisso? A ideia da aprendizagem distribuída. O professor que ele vai dar todo o conteúdo num determinado dia. Né? Então, ele resolve que é um conteúdo complexo, mas que ele quer dar durante os 5 períodos daquela manhã. O que a gente sabe? Que seria muito mais eficiente se esse professor distribuísse o conteúdo de modo que aquelas regiões do cérebro, né, que foram responsáveis por formar aquelas memórias, elas vão sendo reativadas de novo. Né? Então, é como se fosse um exercício. Traz na memória de novo. Reforça essas conexões nervosas. A ideia da intercalagem. Então, aqui ele traz um exemplo. Assim, é muito mais frutífero levar os alunos numa exposição de arte que tem diferentes estilos do que levar os alunos numa exposição de arte que só tem um estilo. Por que os diferentes estilos? Porque daí nós vamos estar ativando determinadas regiões cerebrais que vão fazer comparações entre uma coisa e outra, e vão estabelecer relações entre uma coisa e outra. E essas áreas que precisam ser ativadas, que são tão importantes para a educação. Né? Então, em vez de dar um conceito, depois outro conceito, depois outro conceito, eu dou vários conceitos e eles vão... Bom, o que isso tem a ver com o que tu me ensinasse antes? Né? Que conclusões eu posso chegar e assim por diante? A ideia da relembrança, trazer a memória, isso a gente vê, é mais comum a gente encontrar. Né? Então, assim, o que foi que nós vimos ontem? Reativando as memórias. Né? Na aula de hoje... qual é a ideia mais importante da aula de hoje? Vamos escrever, me contem com as palavras de vocês.
ativando circuitos neurais responsáveis por aquelas memórias. A ideia da dupla codificação, associar texto e imagem, associar palavra e imagem. É mais de um canal, mais de uma informação entrando em diferentes canais, né? Isso também tende a otimizar muito a aprendizagem do aluno. Para finalizar, então, né, as evidências de pesquisa então, têm trazido muitos elementos que sugerem um repensar a forma como temos compreendido e lidado com os processos de ensino e aprendizagem. Nós temos muitas evidências que ainda não foram trazidas para a prática de sala de aula. Nós temos evidências que precisam ser consideradas como fonte de mais pesquisa, então, evidência que precisa ser revisitada. E precisamos ainda de mais evidências, né? O que esses resultados de pesquisa que eu trouxe, tanto ligado a aspectos externos quanto internos ao aluno, o que nos fazem pensar? Que a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades de leitura e matemática. Essas habilidades não vão acontecer por acaso, a intervenção deliberada do professor é fundamental. A escola tem um papel fundamental para detectar alunos que estão em risco de desenvolver dificuldades, porque então a gente pode intervir o quanto antes, e as pesquisas mostram que o quanto antes a gente intervém, as respostas são muito mais positivas, e a escola tem um papel fundamental no sentido de prevenir dificuldades, né? Porque se eu sei que a consciência fonológica é importante, eu vou trabalhar com todos os meus alunos, né? No sentido de uma estratégia preventiva que vai ser benéfica para todos. E qual é a nossa realidade? Essa dissonância entre pesquisas e cotidiano escolar. E essa realidade aqui impede possíveis benefícios de práticas baseadas em evidências científicas. O desafio está posto, né? Eu acho que isso a gente vai discutir depois. Algumas pistas para a gente pensar como enfrentar esse desafio, que eu fiz esse exercício, assim, né? A ideia de um trabalho em rede, o investimento brasileiro em pesquisa colaborativa, pensar não só na formação inicial do professor, que tem que ser sólida, mas também na ideia de uma formação continuada e em serviço, e que ofereça dispositivos para o professor de estar sempre autoavaliando a sua ação, pensando sobre a sua ação de fazer. Universidade e sala de aula numa ideia de contribuição recíproca, né, por meio dos trabalhos de pesquisa, por meio dos trabalhos de extensão. Pesquisas com foco em adaptações didático-pedagógicas. Eu acho que esse é um campo extremamente fecundo, considerando que a gente trabalha na perspectiva da educação inclusiva, essa é a realidade das nossas escolas, e que tipo de adaptação didático-pedagógica eu preciso fazer para atender os alunos. Esse é o programa, o processo de melhoria que eu estou estudando. E eu fiquei muito feliz de ouvir a Luciana, e enquanto ela falava, eu identificava os pontos que convergiam com esse programa. E eu acho que vocês, à medida que eu vou falando, vocês vão também identificar esses diversos pontos de convergência. Não por acaso nós dois estamos aqui, né, hoje para falar desse assunto. Pode passar. Eu dividi isso em três momentos. O terceiro, de propósito, deixei para que talvez não dê para falar, mas se vocês quiserem ficarem curiosos para saber o que é, aí vocês fazem as perguntas em relação a ele. Vou deixar para vocês ficarem pensando assim, algumas coisinhas. Mas primeiro eu quero falar sobre o problema, né? Que problema que a gente está enfrentando. E eu vou convidar vocês a olhar para essa imagem aqui e me dizer o que vocês veem. Pode falar. Uma menina lá chorando. O que mais? Uma menina está sozinha lá atrás. Vocês falam baixinho, eu vou repetir no microfone para que, né, fique registrado. Interesse pelo gira-gira. De quem? Interesse das crianças pelo gira-gira. Talvez o loirinho ali no gira-gira não está muito feliz. As crianças que estão fora do gira-gira têm uniformes diferentes. Muito bem. E essa? Ninguém está sorrindo.
Sei. Oi? Estão concentrados. Como? Eles estão trabalhando sozinhos, mas olha aquele menino ali no meio, o que está acontecendo com ele? Para onde é que ele está olhando ali? Ele está olhando para a professora. O que será que está acontecendo ali naquela cena? Ele quer atenção. Ela está mediando o processo e eles estão pensando em grupo. Nota que eu não estou dizendo é ou não é, vocês estão falando e eu só estou dizendo ok, cada um vai dizendo alguma coisa, certo? Nós somos seres humanos e nós temos uma forte tendência a fazer julgamentos, certo? E a falar o que a gente vê e, às vezes, observar as coisas, não os fatos, mas o que a gente acha que está acontecendo. E esse é um dos grandes problemas quando a gente fala em educação baseada em evidências, né, em dados, que a gente trabalhar com a nossa intuição ou com os nossos modelos mentais pré-concebidos e não com aquilo que está ali. Né? Se vocês dissessem, tem 1, 2, 3, 4, 5 mesas, é incontestável. Agora, a criança está feliz ou está triste, eu não tenho como dizer. Né? E assim por diante. Por isso, só para a gente ter em mente durante toda essa apresentação, um princípio básico de uma observação é observar sem julgar. E isso é muito difícil de fazer. Este sou eu. E a Mônica já deu um sorrisinho porque ela se identificou na foto. Isso sou eu 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Israelita. Eu escolhi essa foto por muitos motivos. Uma delas é porque eu estou com um capacete e isso pode indicar que eu sou formado em engenharia. Mas eu não estou exercendo um cargo de engenheiro neste momento. Eu só estou com um capacete porque isso era uma obra, eu era obrigado a colocar o capacete. Essa é uma obra da escola. E eu estava muito feliz de estar começando o trabalho, né? E o pessoal estava andando por ali com a expectativa da obra. E era muito estranho, porque eu sou apaixonado por educação, eu fui trabalhar na escola, na verdade, eu quase que pedi para a Mônica para ir trabalhar, eu trabalhei com ela, né? E eu era estagiário de engenharia de produção, é uma coisa mais estranha ainda, né? Porque eu fazia planilhas e gostava de números, eu era bom com isso, e especificamente, eu gostava muito do processo do vestibular, né? E eu tinha ido bem no vestibular, e eu posso ajudar os alunos com isso, eu posso criar indicadores da URGS, nem se falava muito em Enem ainda, né? Os indicadores da URGS, e aí a gente pode medir esses resultados. Era um papo que não estava assim tão corriqueiro ainda, né? E eu ficava feliz porque eu achava que isso era um diferencial que eu podia trazer para a escola. E eu fazia altos gráficos em Excel, fissurado e colorido, e quase conversava com Excel em casa, né? Eu adorava aquilo ali. E eu levava para os alunos, eu levava para os professores, para eles olhar. Eu era tipo assim, o carinha dos dados, assim, o carinha do Excel, né? Que sabia mexer, e o pessoal gostava disso. E eu chegava lá, vamos analisar aqui o desempenho, olha só o que aconteceu, a média, o desvio padrão, e o pessoal me olhava estranho, né? Mas o que é isso? Não, vem cá, professora, vamos aqui conversar, vamos fazer... Não, só um pouquinho aqui, agora não dá, né? A gente... eu estou aqui com alguns alunos, algum problema, depois a gente conversa. E aí eu pedia para a coordenação, vamos trabalhar nas reuniões isso. Pois é, vamos ver se temos tempo para essa pauta. Né? E eu ficava, mas não estão dando importância para isso, eu estou vindo na super boa vontade, fazendo um monte de gráficos e o pessoal não enxerga que isso é importante, que essa discussão é necessária. Né? O que está acontecendo? E aí eu comecei a pensar num momento que podia ser isso, mas também que podia ser que o sistema, a escola, não estava ainda, digamos assim, pronto para lidar com esse tipo de discussão ou para receber esse tipo de discussão de uma forma institucional, né? de uma forma que a escola inteira fosse discutir isso. E então, mais tarde, eu acabei fazendo um mestrado, um doutorado em educação, e eu acabei indo descobrir um curso que tinha online em Harvard, justamente sobre esse assunto, e acabei fazendo meu doutorado de sanduíche lá,
que é esse DataWise que eu vou explicar para vocês depois, que fala justamente sobre como discutir os dados na escola. Essa é a nossa cara, né? Quando a gente fala sobre esse assunto e quando a gente se depara com as milhões de tecnologias e softwares de análise de dados e metodologias ativas e nomes em inglês que de repente surgiram e tomaram conta do nosso cotidiano na escola, né? Se for em inglês é melhor ainda, né? Super, bem mais legal de discutir, de colocar, né? Para que tanto software, para que tanta coisa, para que a gente usa isso, como é que a gente usa isso, né? O professor, ele fica, as coordenações ficam assustados, né? E até se sentindo, eu posso dizer, eu me sinto até meio burro às vezes, né? Como é que eu não sei isso? Como é que eu não conheço essa novidade? Eu preciso aplicar tudo. E a gente fica meio apavorado sem saber para onde ir, né? Então, espera, o que a gente quer, afinal? Que os estudantes sejam felizes e aprendam. E isso não é necessariamente uma contradição. Coloco isso porque, às vezes, existe pode existir uma confusão. Não, para aprender tem que estar focado e tem que ter o conteúdo, um conteúdo atrás do outro. Não, a gente pode se divertir também. Mas também só se divertir e também não ter a questão, né, de aprender, de fato, pode ser um problema. Então, se a gente tiver essas duas coisas juntos, eu acho que todo mundo concorda que esse é o objetivo. Também a gente concorda que usar dados é importante. Observar dados é importante. E ainda mais, não devemos deixar de usá-los. Eles estão aí para nos ajudar. Não podemos negar, a gente está na era da internet, a gente está na era digital, a gente tem uma série de informações e negligenciar o uso dessas informações é deixar de elevar o nível da aprendizagem num nível mais alto. Ou seja, a gente tem que usar esses dados, a gente tem que usar essas evidências. Então, se a gente quer que os alunos sejam felizes e aprendam, e se a gente quer usar esses dados, a gente precisa usar esses dados, a pergunta talvez seja como vamos usar os dados para melhorar a aprendizagem. E esse, eu acho que é o nosso problema, que eu coloquei lá na saída. E agora eu quero explicar para vocês um pouco dessa teoria, que é da onde veio o DataWise. Existe uma demanda crescente do uso de dados, que os educadores nunca tiveram tantos dados à disposição. E, no entanto, segue a pergunta de como é que a gente pode usar esses dados para melhorar o ensino e a aprendizagem. Esse é o foco. Não adianta a gente ter diversas planilhas de Excel e diversos dados para a gente ficar fazendo análises. E, no final das contas, a gente não consegue ver lá na sala de aula, no final das contas, se o aluno está aprendendo ou não está. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz para esse processo ser menos tedioso, mais útil e parte de um processo de colaboração eficaz, que dialoga com a aula e apoia todos os estudantes? Existe uma linha de pesquisa que é a tomada de decisão baseada em dados na educação. Se fala basicamente que a escola não deve utilizar os dados pelas pressões externas ou pelo Enem ou pela URGS, mas porque a evidência mostra que o uso de dados pode melhorar a aprendizagem dos estudantes. E essas autoras aqui, essa autora holandesa e seu grupo de pesquisa, dizem que os dados incluem não somente os resultados das provas, como a gente pensa, não dado é aquele número, o resultado do ranking, mas observações de aula, qualquer tipo de informação sobre estudantes, pais ou professores. Todo tipo de informação que eu puder usar, todo tipo de evidência que eu puder usar para trabalhar com a aprendizagem. E apesar de que o dado não deve ter como fonte apenas as provas, negligenciar o seu uso é preparar os estudantes em um nível mais baixo do que eles são capazes. Isso é fundamental, né? Não, a gente, mesmo as provas estandarizadas, não vamos usar as provas estandarizadas, né? Porque, não diz nada sobre o aluno. Não, alguma coisa ela diz. Alguma coisa ela diz. Então, não usar isso significa, talvez, a gente perder a oportunidade de poder trabalhar algo bastante importante. O que é o DataWise, afinal? Ele é um projeto que apoia educadores na investigação colaborativa de dados, na melhoria contínua do ensino e da aprendizagem de todos os estudantes. Foi fundado na Escola de Educação de Harvard e em colaboração com educadores de todo o mundo, baseado no princípio de que todas as crianças e adultos que trabalham com eles merecem a oportunidade de ter um crescimento contínuo em alto nível. Essa aqui é a criadora do
do projeto DataWise, foi minha orientadora lá, e ela é uma pessoa sensacional, diretora do Departamento de Aprendizagem e Ensino lá da Escola de Educação de Harvard. Que perguntas que a gente pode responder com o DataWise? Por exemplo, por onde começar? Como encontro tempo para o trabalho? Como desenvolver as habilidades dos docentes na interpretação de dados de maneira sensível? Como construir uma cultura que se centre na melhoria e não na culpabilização? Como manter o foco em meio a todas as outras exigências da escola? Ah, não, é mais um programa que a escola vai adotar, né? Ah, metodologias ativas. Ah, e agora a gente vai adotar o sistema não sei o quê, o software não sei o quê para analisar os dados. Mais uma coisa que os professores vão ter que engolir. Não, não é isso. O DataWise é parte da cultura da escola. Não pode ser vista como mais uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Esse é todo o sentido desse trabalho. Mas como é que a gente faz para isso ser entendido dessa maneira? Essa é a cara do processo. São 8 passos. Né? Um processo que tem 3 fases, 8 passos, e é um processo cíclico. Né? E ele não volta para o passo 1, ele volta para o passo 3 depois, porque o passo 1 e o 2 são passos de base, né? Que a gente constrói, uma vez que ele é solidificado, depois a gente pode voltar para o passo 13 e seguir fazendo ele. Como é que ele funciona basicamente? Eu vou tentar resumir cada um deles. O primeiro de todos é se organizar para o trabalho colaborativo. E é o mais fundamental de todos. Sem isso aqui a gente não consegue avançar. Eu posso destacar 3 coisas desse passo 1. A primeira coisa são o estabelecimento de normas para o trabalho. Mas não são normas, regras que a gente tem que seguir. Não, é a forma que a gente vai encontrar para trabalhar junto. Né? É como é que a gente vai fazer, que acordo a gente vai chegar para poder começar esse trabalho sobre dados. Né? Depois, a organização dos dados existentes da escola. Muitas vezes, está no computador do coordenador, a outra planilha está lá na educação infantil, a outra está no bolso do diretor. A gente tem um desencontro de informações e quando a gente quer trabalhar com dados, daí a gente tem que ficar correndo atrás dessas informações na escola. Não existe uma central dessas informações que a gente possa consultar. E o estabelecimento de tempos e espaços para o trabalho. Não adianta só trabalhar dados quando surge o Enem. A gente tem que trabalhar o tempo inteiro. A Luciana estava falando, a gente tem que estar olhando o tempo inteiro para essas evidências, o tempo inteiro, o dia inteiro. Em cada aula, a gente está olhando para dados. Não é um trabalho específico, é parte da rotina. Essas são as normas do DataWise. Eu gosto muito delas. Eu levei elas para o meu casamento. Eu sigo elas, de verdade. Tome uma postura inquisitiva. Uma postura de pergunta. Em vez da gente afirmar alguma coisa, a gente se coloca, dá um passo para trás e pergunta como é que as coisas poderiam ser. Será que aquele menino está prestando atenção na professora? Será que aquele menino entendeu? Aquele menino não entendeu. Baseie suas colocações em evidências. Quase óbvio, não na nossa intuição. Assuma intenções positivas e seja responsável pelo impacto. É aquela incrível norma de a gente pressupor que todos querem o bem da instituição ou das outras pessoas. Ninguém está na organização, ninguém está no grupo porque quer sabotar. Todo mundo quer o melhor. E a gente se responsabilizar por isso, pelas coisas que a gente fala, a partir disso. Seguir o protocolo e escutar todas as vozes. Já passaram por aquela situação em que vocês fizeram uma viagem de estudos, aprenderam muito, e aí depois chegaram ou no trabalho ou pro diretor da escola dizendo: eu queria compartilhar o meu conhecimento com meus colegas. Não, então o senhor vai ter 10 minutos no final para poder falar para os colegas, vai ser super legal. E aí entrou a pauta urgente da questão do socioafetivo, a discussão das crianças com problema. Faltam 3 minutos. Por favor, agora vem falar da tua experiência.
puxa, né? Já estou meio desmotivado, né? Ou seja, tinha um planejamento, tinha um tempo específico para eu falar. Por que aquilo foi desrespeitado? Não é simplesmente seguir o protocolo, porque aquele protocolo foi combinado. É uma questão de respeito, é uma questão de a gente acordar, de a gente combinar e de a gente seguir o que a gente tinha planejado. E escutar todas as vozes, de poder respeitar que cada um tem uma opinião e que todo mundo possa contribuir nesse processo. Começar e terminar na hora tem a mesma lógica, mas a gente tem uma série de compromissos, parece algo que nos prende, mas é algo que nos liberta. Porque na medida que a gente consegue respeitar isso, a gente consegue respeitar o tempo do outro, né? Se a gente chega atrasado, a gente, desculpa, cheguei 5 minutinhos atrasado. Pô, mas aquela pessoa ficou me esperando. E terminar na hora, tem um compromisso depois. Por que a gente se dá o direito de invadir o espaço do outro? E estar aqui agora, né? A gente se propôs a estar aqui, a vir ver a palestra, então vamos focar nisso, para depois, quando a gente for para o nosso próximo compromisso, estar no próximo compromisso, e não com a cabeça em outro lugar. É bem difícil de fazer isso, essas 6 normas, mas se o grupo tiver acordado sobre isso e se policiar em relação a isso, o trabalho tende a ficar muito sólido e avançar muito rápido. Construir letramento em avaliação. Formar a equipe com olhar para as avaliações dos estudantes, avaliações externas, internas, trabalho de escola, todo tipo de avaliação. E entender esses tipos de avaliação. O que é o Enem? O que é o TRI? Qual é a diferença entre média, desvio, padrão? Por que é tendência de uma coisa e outra? Como é que são elaboradas as questões? Às vezes a gente vai discutir um tipo de prova e a gente não tem a menor ideia de como aquela prova é feita. O IDEB, como é que é o ranking do IDEB? A gente precisa entender os instrumentos de avaliação, mas não só os externos, né, os internos. Como é que ela é feita, qual é a pontuação máxima, para poder discutir sobre isso. E eu adoro essa analogia das avaliações, que elas iluminam o caminho. Se vocês imaginem que isso é um quarto escuro e aqui são diferentes tipos de focos de luz, que são as avaliações. Então tem avaliações que são mais opacas, outras mais iluminadas, outras maiores, outras menores. Então, as avaliações nacionais, elas cobrem uma grande quantidade de conteúdo, mas elas são opacas porque elas não são profundas. Agora, entrevistas com estudantes, elas focam justamente num ponto específico. Elas não cobrem grande coisa e são muito precisas. E aí, à medida que eu vou eu vou jogando esses focos de luz, né, no fundo, eu vou entendendo cada vez mais o estudante, com uma profundidade maior ou menor, com uma amplitude maior ou menor. E aí a gente precisa, primeiro, ter a noção de que nenhuma quantidade de luz, nenhum número vai ser suficiente para a gente conseguir entender totalmente o aluno, a gente sempre vai deixar alguma coisa de fora, mas também a gente tem que cuidar para não ficar jogando tanta luz na cara, né, do aluno, porque não é possível ficar criando tantos instrumentos de avaliação assim. A gente precisa também ter o tempo de analisar esses resultados, né? Depois que a gente passa pelo fase 1 de preparação, a gente vai criar um panorama de dados, né? Que é criar uma história. O que eu quero saber? A gente pode saber muitas coisas. Então, por exemplo, a gente escolhe uma área foco de letramento e a gente vai tentar entender que história é essa que a gente quer saber. E criar uma pergunta prioritária, uma questão prioritária. Por que os estudantes têm dificuldades de compreensão de leitura nas provas externas? É uma pergunta, eu vou tentar aprofundar. E aí eu vou criar um gráfico, eu vou ver quais são os resultados dos últimos anos e tentar achar algum tipo de história que está por trás disso aqui. Depois de eu achar a história, eu vou tentar achar o problema centrado no aprendiz, que é... embora os estudantes consigam se engajar em conversa sobre leitura, eles não demonstram habilidades em fazer inferências a partir da literatura. Ou seja, eu reconheço que eles sabem alguma coisa, que nem a Luciana falou, eles têm coisas boas, eles sabem, mas eu preciso ver também o que eles não sabem, e é isso que eu vou tentar resolver. E que dados eu vou olhar? Eu criei aquele panorama com aqueles gráficos, mas o que eu vou olhar? Eu preciso mais evidências de aprendizagem. Eu vou pegar
os textos que eles escreveram e vou tentar achar qual é o problema disso. Eu vou a fundo mesmo ver como é que eles estão escrevendo, como é que são as redações deles, para tentar descobrir esse problema. Depois de definido esse problema, eu vou tentar identificar o problema de prática, no passo 5. Como docentes, não desafiamos os estudantes a ir além da interpretação literal da leitura. Esse é o problema do professor. É o que o professor está conseguindo fazer no ensino. A gente sabe que o aluno tem dificuldade, mas por que o aluno tem dificuldade? Porque alguma coisa está acontecendo no ensino que não está dando certo. E aí tem uma coisa tão simples quanto reveladora, que é: segurem-se nas suas cadeiras, que eu vou dizer uma verdade impactante. O ensino causa aprendizagem. Oh. É óbvio, mas às vezes não se dá conta. Tudo que acontece na sala de aula, o que acontece na sala de aula é o que impacta na aprendizagem do aluno. Então, ali é que acontecem as coisas. É ali que o aluno aprende ou não. Depende da relação entre aluno, professor e conteúdo. A gente precisa resolver o que está acontecendo ali. E é ali que a gente precisa investigar. Só que é complexo. 4 passos para identificar o problema de prática. Examinar uma grande quantidade de dados de ensino. Não só observar a sala de aula, mas olhar planos de aula, planos de ensino, atividades que os professores entregam, né? Ter clareza sobre o propósito da observação. Não é observar de qualquer jeito, mas ter um objetivo. A Luciana falou isso também. Observar para avaliar versus observar para aprender. Nós não estamos avaliando, nós não estamos julgando, a gente quer aprender com o processo. O objetivo é chegar no entendimento coletivo sobre qual é a causa do problema sugerido pelos dados. Pode ser professor observando o professor, não precisa ser o coordenador ou o diretor fazendo essa observação. Chegar no entendimento e identificar o problema de prática. Lembrando, observar sem julgar. Observar para aprender. Depois, a gente termina o trabalho de investigação e pode montar um plano de ação sobre isso. Já que eles têm problemas sobre a questão da leitura, vamos tentar, por exemplo, implementar estratégias pedagógicas para os alunos simularem como o personagem de um romance reagiria a diferentes situações e depois refletir sobre essas ações. E aí, planejar a avaliação do progresso. Por exemplo, a curto prazo, observar simulações, conversar com os alunos sobre as ações escolhidas. A médio prazo, fazer redações com direcionamento, pedindo para os estudantes para eles fazerem inferências sobre as motivações dos personagens. E lá, a longo prazo, ver se tem uma melhoria na performance dos estudantes. Não focar esse processo aqui, vamos ver se melhoramos no ranking, né? Os resultados não vão ser imediatos, né? Mas a gente vai conseguir interferir na sala de aula e vai enxergar uma mudança. E mais que isso, a gente vai enxergar uma mudança nas relações entre os professores, na relação entre o professor e o aluno, aprendendo com esse processo. E aí, no fim, a gente avalia o impacto e pode voltar para o passo 3, encontrando uma outra história ou refazendo esse próprio processo. Portanto, o DataWise é mais que outro programa ou processo realizado para as escolas. Ele é um processo realizado com as escolas. É uma mudança de cultura no trabalho com dados. Utilizar dados para melhorar o ensino através da colaboração e não para encontrar culpados, que é uma coisa bastante comum. E mais que um processo de dados, provas e classificações, o DataWise ele utiliza tudo isso para promover uma cultura de colaboração entre os educadores, para que todos os estudantes possam aprender. Eu achei muito interessante que é uma boa é um tipo de especificação do que a Luciana vinha trazendo, é uma forma de trabalhar, né? Não é a verdade absoluta, mas é uma maneira que se encontrou de sistematizar essa aproximação desse trabalho com dados, que às vezes fica muito no ar, precisamos trabalhar com evidências, e agora o que vamos fazer, como é que vamos conversar com os professores sobre isso, vão achar que a gente está querendo fazer caça às bruxas, e agora a gente nunca falou sobre dados, eles não vão deixar eu entrar na sala de aula dele. Não, a gente precisa fazer um trabalho colaborativo, todo mundo é responsável pela aprendizagem, todo mundo... Os professores podem conversar sobre isso, eles precisam perder o medo de falar sobre isso. É isso que a gente precisa fazer. E por enquanto, é isso. Muito obrigado. Esse tema, ele costuma ser muito controverso
porque parece que a gente vai transformar a escola numa fábrica de coletar dados e fazer um processo muito sistemático de intervenções padronizadas, etc., etc. Mas antes, pelo contrário. Se a gente não prestar atenção em evidências, a gente parece que perde o sentido da intencionalidade do ato educativo. Se a gente não prestar atenção nas evidências, a gente vai acreditar que a Terra é plana. Né? E que a eclipse, de repente, é um sinal de menos no satélite, porque a Terra é plana. As evidências, elas nos dão uma medida do quanto adequado é ou não a nossa intervenção, as nossas inferências. Aí eu pergunto, então, para vocês dois, por favor, tá? Venham os dois aqui. Luciana, como para ti, inicialmente, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com tantas pesquisas acontecendo, por que este tema é tão polêmico? Por que, no teu entendimento, ele gera uma certa aversão? Por que é um tema polêmico? Por que gera aversão, Mônica? Eu acho que... porque gera um desacomodar-se. Né? Eu acho que, muitas vezes, a gente encontra resistências grandes na escola, né? E resistências que não deixam nem esse debate entrar em pauta. Né? Até tem uma passagem do livro do Rete que diz, tem escolas que preferem não debater este tema. Porque no momento que a gente debate este tema, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E o fazer alguma coisa envolve sair da situação de conforto, né? Ir em busca de formas de avaliar, de forma de organizar os dados, de repensar a minha ação, de repensar a minha posição naquela escola. Né? Eu não sou mais só quem ensina, eu sou quem ensina e quem aprende. Então, assim, ó, Mônica, eu entendo que é um desacomodar geral, mais do que necessário, mas que na educação, infelizmente, eu acho assim, ó, que ainda são passos lentos e a gente precisa avançar muito para... Pensando assim agora no exemplo do Rafael, né? De que modo que essa proposta impacta, por exemplo, numa escola que trabalha só com parecer descritivo. Né? Como assim? Tu me vem com números? O que tu quer dizer com isso? E aí eu posso levar essa discussão também para críticas que ainda eu ouço em relação à pesquisa quantitativa. Eu faço pesquisa quantitativa. Né? Então, assim, como assim números? Mas o que os números te dizem? É que eu preciso entender os números, eu preciso contextualizar os números dizem muita coisa. Né? Então, assim, eu preciso contextualizar esses números, eu preciso entender o que eles querem me dizer para poder propor, né, as minhas ações. Então, eu acho, Mônica, que o começo de tudo é um pouco dessa ideia, assim, uma resistência para se desacomodar, assim, um certo receio, um certo medo. Sei. Rafael, tu que viveste na prática, né, um processo de implantação de uma cultura assim numa escola. E aí eu vejo que é bastante tranquilo no meio educacional a gente falar em protagonismo do professor, em professor pesquisador, em intencionalidade do ato educativo, na importância da avaliação. São temas muito caros nas escolas de educação em geral. Se esses são temas caros, por que avaliar o impacto do ensino de um professor que é protagonista na aprendizagem causa, por vezes, tantos desconfortos no teu ponto de vista? Em que medida esta ação de rejeição da avaliação do impacto do ensino não contradiz a ideia do professor como sendo uma variável fundamental no processo de ensino para a aprendizagem? A chave é cultura. Né? Acho que é a forma como as coisas acontecem, sempre aconteceram. Né? Eu tenho tentado levar, agora, como coordenador do ensino médio no israelita, essa cultura
principalmente essas normas para as nossas reuniões pedagógicas. E eu faço questão de não avançar no ciclo enquanto isso não estiver bem sólido. Porque eu sinto que tem eu sinto que tem, como a Luciana falou, essa cultura do medo, essa cultura da culpabilização. Eu consigo entender que o professor se sente muito sozinho nesse processo, e por isso que eu gosto tanto desse processo do DataWise, porque ele é feito de maneira colaborativa, todo mundo olhando junto para o problema. Se o aluno não está aprendendo matemática, não é culpa do professor de matemática, e nem do professor de matemática de 3 anos atrás, que não ensinou ele a pensar e fazer conta. Ok, já diagnosticamos o problema, o que a gente pode fazer? Vamos ser propositivos, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar juntos nesse sentido. E eu acho que não que isso tenha que ser uma imposição de uma maneira de ser, mas ajuda muito a apontar caminhos de que existem caminhos para a gente poder fazer isso e insistir nesses caminhos, né? Porque mudar a cultura não se muda da noite para o dia, né? Então é muito importante ter uma proposta, confiar nessa proposta e solidificar essa proposta junto com o grupo para mudar a cultura. E aí, mudando a cultura, a gente pode mudar essa concepção de modelo mental. Passo a palavra para vocês, né? Vocês acham o tema muito espinhoso, muito antipático, ou dá para a gente polemizar algumas questões? Viu, Vó? Em primeiro lugar, parabéns aí pelo evento e pela forma como vocês explanaram esse tema super complexo. Eu vou colocar um outro ingrediente, né? Eu sou professor da PUC e trabalho com criatividade, com design, também sou engenheiro, né? Infelizmente. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque todo o raciocínio e a centralidade está na tenridade, né? Nas escolas, né? Nas crianças. E aí a gente se depara hoje com esse jovem adulto, né? Esse adolescente que chega na universidade aos 25 anos, né? E a gente verifica o estrago, né? Tu falasse ali do primeiro ano, o problema, e a gente verifica isso no terceiro. A gente está vendo isso no ensino superior, né? E aí a pergunta bem rápida, e talvez, né? Tem como consertar pau que nasce torto? Eu começo. Eu, como educadora, só posso achar que sim, né? E acredito que sim. Eu enfrento um pouco isso na universidade com os meus alunos, muitas vezes, né? Que vêm de uma perspectiva de um ensino mais tradicional, que espera que o professor dê tudo pronto, que fazem cara feia quando vêm propostas mais desafiadoras, né? No sentido deles serem, então, protagonistas, né? Mas assim, eu não vou desistir pela cara feia, né? Eu não vou, porque eu acredito que eles precisam desenvolver algumas habilidades e que, de fato, é fazendo que eles vão aprender, né? Então, eu acho que eu, como educadora, acredito que sim, que a gente precisa, como professor, sempre se sentir desafiado, talvez por este impacto que não tenha sido de primeira mão muito simpático, muito, né? Mas, assim, eu vou atrás, eu tenho que tentar, né? E isso é um lado. E o outro lado, se a gente pensar, não em termos de personalidade, né? Mas, assim, em termos de cérebro mesmo, as neurociências estão nos mostrando que sim, né? Claro que as crianças pequenas têm uma plasticidade muito maior, mas os adultos também têm uma plasticidade. E por isso a gente tem que investir, né, na ideia de ampliar as experiências de aprendizagem, porque isso deixa marcas, né? Isso deixa marcas no desenvolvimento, né? Isso deixa marcas no nosso cérebro. Então, eu acredito que sim.
Mas é um desafio. Eu não sei se... talvez eu gostaria de devolver um pouquinho a pergunta no sentido de... tem como consertar o pau que nasce torto, mas quem que nasceu torto? Né? O sistema? O aluno? A forma de fazer? Qual foi a intenção da pergunta? Ensinando ou não ensinando, né? E a consequência que isso está gerando na relação professor e o próprio aluno. E o próprio professor também tem aluno. Um sistema que não faz isso de educação. A gente vai ter que... Exatamente, desculpe. A gente tem que examinar um processo que a gente vai esperar uma geração, né? Vamos imaginar que tu consigas e tu estás conseguindo traduzir isso na tua escola. Mas será que o israelita é uma realidade universal, né? Será que o ensino público que nós temos, ou de outros privados, inclusive, estão tendo esse tipo de consciência? E depois a gente nota isso dentro de sala de aula na adolescência tardia, o descompasso entre alunos e outros, a gente até percebe mais ou menos, esse aqui aluno dá, né? A gente nota o efeito que isso provoca e a frustração de ambos os lados. A frustração de alguém que não teve acesso e a frustração daquele que teve acesso que fica trancado, fica freado, né? Então a gente tem que lidar com essas dicotomias, né, nesse processo todo. Claro que a gente, como educador, eu estava fazendo uma provocação de sacanagem mesmo, né? Obviamente, né? Mas a gente tem que acreditar, senão não estaria nesse ofício. Agora, a questão que eu verifico e a gente verifica isso empiricamente, semestre após semestre, é que as relações estão cada vez mais degradadas. O interesse e a desmotivação, na minha avaliação, parece que estão cada vez maiores. Há uma certa apatia, né? Um certo desânimo. O IBGE coloca, inclusive, um certo desalento, né? É um termo que hoje está sendo usado muito, os desalentados, né? É uma massa de gente que está aí nem curiosa por saber, entendeu? E se souber, não vai servir para nada. Então isso é trágico por uma cultura, é trágico por um país como o nosso, né? E a gente vê outras situações em outras regiões, ou em alguns fragmentos privilegiados, onde o sujeito, quando vai chegar nesse ponto, ele diz assim, cara, faz a faculdade lá fora, porque aqui não dá, tu vai conviver com os caras que não... Aí eu queria chegar assim, um pouquinho... Não sei se eu consegui... Não, foi bom que deu mais uma margem para eu responder, né? Acho que assim como falta para a escola também assumir esse protagonismo dentro do processo que ela está dominando, né, que ela trabalha, também falta para as universidades assumir esse compromisso, né, porque é óbvio que quanto mais cedo a gente agir, melhor, mas não importa, a gente pode agir no último ano da formatura, mas se a gente fizer um trabalho que a gente acredita que é certo, tiver convicção nesse trabalho, né, e tentar mostrar caminhos, né, para esses alunos, de alguma maneira, de alguma forma eu acredito, é bem na linha da Luciana, eu acredito que a gente vai mudar o rumo da vida, nem que seja de um, mas que vai fazer essa transformação. Mas é cada vez assumir a responsabilidade pelo processo como um todo. Assim como a escola é fragmentada, a universidade também é muito fragmentada, né? Seja nas suas faculdades, dentro das próprias faculdades, entre seus professores que não dialogam, né? Professores que têm muito mais vontade ou inspiração para fazer as suas próprias pesquisas e dar a sua aulinha, né, do que realmente assumiam a responsabilidade por fazer a diferença ali na sala de aula. Então, para isso que serve um evento como esse, né, para a gente se conscientizar de que a gente precisa assumir a responsabilidade, né? Não dá mais para delegar para ninguém. Ou a gente faz alguma coisa ou ninguém vai fazer. Boa noite, primeiramente. Bem,
eu já trabalhei com o Corman, né? E o Corman sabe o que eu vou fazer agora. Eu tô ouvindo vocês e estou sempre pensando prático. Eu quero aplicar amanhã. Eu não quero esperar a revolução cultural que vai acontecer para a gente poder aplicar isso aqui e tudo mais. Exato. Uma das coisas, né? Assim, eu vejo que alguns pontos que vocês estão trazendo são macrohabilidades, vamos botar aqui, né? Leitura, matemática, principalmente os mais comentados, definitivamente pilares que a gente precisa reforçar na educação brasileira, não nenhuma dúvida disso. Mas a gente sabe, e em especial quando o Corman traz aí um pouco da questão dos fatores externos, vestibular e Enem, né? Que a nossa educação por muito tempo se baseou em atender a esse objetivo específico, o vestibular, mais especificamente o da URGS aqui para a gente, e logo depois, agora o Enem com muita força. Eu olho essa espiral, olho todos esses processos, acho eles lindos, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte, primeiro, são duas perguntas. Como é que eu faço, que tempo hábil eu tenho para fazer isso? Né? Ok, posso escolher uma grande coisa, legal. Mas como é que eu faço isso também em relação a esse conteúdo programático que tem que ser vencido, que querendo ou não é esperado de pais, que é esperado dessas provas, que é o que, de uma certa forma, faz com que eles prossigam na vida e entrem nas universidades e coisas parecidas. É possível fazer isso para cada uma dessas coisas? A gente tem que ignorar esses conteúdos e focar nessas macrohabilidades? Esse norte, entende? A gente ainda tem escolas que, bem claramente, têm física, química, biologia, matemática, história, sociologia. Não temos a interdisciplinaridade almejada e utópica que, né, um dia gostaríamos de ter. Deixa eu tentar dialogar aqui. Na verdade, a educação por evidência ela não chega a pautar em que projeto político-pedagógico ela vai funcionar ou não, que tipo de currículo ela está atendendo ou não. O que ela está dizendo é assim, com base naquilo que tu diz que tu vais fazer, né, que tu vais promover, como é que tu identifica se as crianças estão ou não atingindo aquelas expectativas? Se não estão atingindo, o que tu podes fazer coletivamente para melhorar aquela situação? Então, a expectativa da escola pode ser trabalhar grandes habilidades ou não, pode ser trabalhar conteúdos específicos, não importa. O fato é que precisa haver uma intencionalidade no ato educativo para garantir, ou pelo menos esperar que realmente aquelas coisas todas que parecem ser promessas de valor aconteçam. E se nós temos efetivamente compromisso com a qualidade das aprendizagens, isso parece ser um objetivo de todas as escolas, como não garantir espaços e tempos dentro das escolas para que essas posturas investigativas e proativas possam acontecer? Aí é uma questão mais de política institucional, né? Concordando com a Mônica, a questão é a seguinte: tu está dando aula de inglês. Como é que tu sabe que todos os teus alunos aprenderam? Sabe? Não sabe? Às vezes não sabe. Como é que tu não quer saber? Então, tu usa isso. Mas tentando resumir as duas palestras em uma pergunta, né? É para isso que serve a educação baseada em evidências. A gente conseguir agir naquilo que é mais importante, mais fundamental. Meu aluno está aprendendo ou não está? O resto não importa. Tudo o resto não importa, né? E a gente não garante tempos, e esse é a questão do passo 1, né, de se organizar para o trabalho colaborativo. É tão difícil, uma mudança cultural tão grande, que eu ficaria só lá, se precisasse. Porque por exemplo, decidir que a escola vai ter reuniões para isso, e pagar os professores para sentar e olhar dados, para ver se os alunos estão aprendendo ou não. Se eu tivesse que investir o dinheiro, eu investia nisso. Porque daí eu conseguia dizer para cada professor o quanto cada um dos seus alunos está aprendendo ou não. Consequentemente, eu tenho certeza que os resultados do Enem vão melhorar. Mas isso é só uma consequência. Porque o que importa é que tu conseguiu ajudar cada um dos alunos a aprender. Faz sentido? Não, e eu só queria complementar assim que essas macro habilidades, elas não precisam estar divididas por disciplinas, né? Elas
deveriam estar assim no cerne do currículo, né? O professor podendo dar feedback, recebendo feedback, o professor usando estratégias que efetivamente motivam o aluno, né? Dão protagonismo ao papel do aluno. Então, eu não entendo isso como só posso trabalhar nesta ou naquela disciplina, né? Mas isso deveria ser a base do trabalho de todas as disciplinas, né? É assim que eu entendo. Mas eu acho que a gente precisa avançar também para chegar aqui, né? A gente precisa de desejo, a gente precisa de vontade política, né? Sem dúvida. O professor tem muita dificuldade de se meter numa área que não é a sua, muitas vezes, né? Eu não corrijo o português do cara aqui, porque, né, eu sou professor de história. A gente tem muito isso, assim, também que tem a ver com passar a bola para o outro, né? Não me responsabilizo por isso. Por isso que eu penso, quanto mais fragmentado e a gente ainda vive numa realidade muito fragmentada, fica mais difícil ainda da gente fazer essa liga aí, né, para todo mundo ter essa atitude. Sim, se a gente pensa, por exemplo, em compreensão leitora, meu Deus, a compreensão ela está em todas as disciplinas, né? Então, se o aluno realmente não dá conta da compreensão leitora, não é só na disciplina de português que isso vai aparecer em todas as disciplinas. E quão benéfico seria para ele ser um aluno mais ativo, mais estratégico e sendo desafiado para tanto, não só com a professora de português, né? Mas por todos os professores que entendessem essa estratégia como sendo fundamental para auxiliar aquele aluno. Então, acho que é por aí. Boa noite. Tá, uma contextualizada, assim, bem breve. Assim como o Rafael, eu também tive uma jornada antes de vir para o lado da educação. Eu trabalhei com marketing digital por muitos anos. E no marketing digital nós temos os KPIs, os indicadores-chave de performance, que são os dados, a gente se baseia muito em dados. Os dados-chave para entender um negócio, para entender um perfil de cliente. E a gente usa muito demográfico, os dados de pesquisa, navegação, comportamento de compra, mas na educação o desafio é completamente diferente, né? E pensando em coisas que são os aspectos universais da formação do aluno, de desenvolvimento dentro das aulas, seja de história, de geografia, de inglês, todas elas. A parte de evidência, no sentido de eu tenho alguns aspectos que são de atitude, de comportamento, que eu preciso avaliar, que são muito importantes na sala de aula, mas que eu ainda tenho a dificuldade, por exemplo, colaboração. Como é que eu posso, não sei, pela experiência de vocês, né, evidenciar ou documentar de alguma forma se um aluno, se eu consigo, né, de fato perceber uma evolução nesse sentido, que ele está conseguindo trabalhar de forma mais colaborativa, ou que ele está conseguindo, sei lá, dentro de tecnologia da informação, se ele está mais independente no uso das tecnologias e outras coisas assim, que é muito desafiador e talvez na experiência de vocês tenha, né, algum recurso, algumas ideias, algumas sugestões, tanto socioafetivo quanto, enfim, os comportamentos, a parte de tecnologia. Bom, adoro essas coisas. Eu acho que se espera, por exemplo, medir ou se espera que os alunos melhorem numa determinada área, por exemplo, tecnologias da informação, se eles interagem melhor com a tecnologia da informação, conseguem, enfim, fazer um melhor uso das ferramentas, ou conseguem ter habilidades, né, com isso. Tem que ter tido uma intencionalidade, ou seja, eu gostaria que os alunos chegassem lá e eu vejo que eles estão aqui, né? E aí não adianta, a gente tem que criar, por exemplo, descritores, né, em que a gente possa, por exemplo, ver esse avanço do aluno nesse sentido, né? Não existe ainda, não que eu conheça, né, um currículo tão detalhado nesse sentido, especificamente nas habilidades sociais, né, que a gente consiga determinar o quanto o aluno avançou em resolução de problemas complexos ou em trabalho em grupo. A gente cria descritores, né, que a gente espera que o aluno que tenha excelência em trabalho em grupo, ele saiba tenha XYZ habilidades, e a gente provoca isso por meio de tarefas, atividades, né, e aí coleta evidências disso com os materiais de aula, né, com teus planos de ensino, com observações, né,
foge um pouco do dado, o que muitas escolas gostam, né? Porque a gente não fica só ali no gráfico de pizza e de barra, né? A gente usa outras evidências para mostrar isso e vale tanto quanto um gráfico de pizza ou de barra. Eu não sei, assim, talvez a minha fala é mais assim no sentido de compreender muito a tua, porque muitas vezes assim a gente faz pesquisas nas escolas, né? Então eu tenho uma pesquisa acontecendo desde 2014, acompanhando alunos com dificuldade e na leitura e na matemática. E a primeira, digamos, encaminhamento para o professor é assim, ó, professores de 2º, 3º e 4º ano, né? Vocês podem encaminhar os alunos que vocês, como professores, avaliadores ali direto, né, que vocês acreditam que não estão acompanhando, né, estão com dificuldade. E é muito comum a gente receber alunos que, de fato, não têm dificuldade de aprendizagem, e sim dificuldades de comportamento, né? Então a gente vê assim o quanto que às vezes o próprio professor se mistura nessas questões que são muito fortes, porque é o que incomoda, é o que não para quieto, ele não senta na cadeira, então ele também tem dificuldade. São coisas completamente separadas, né? As questões de comportamento. E sim, eu acho que são habilidades que a escola também tem que trabalhar. A gente tem que aprender a conviver, né? A gente tem que aprender a cooperar, a ouvir o outro para ser ouvido. E eu vou te dizer que nesse trabalho nosso, nos pequenos grupos, são sempre em escolas estaduais que a gente trabalha, o primeiro ponto a ser trabalhado é esse. Enquanto a gente não se constituir como um grupo e poder cooperar, agora eu falo, agora tu fala, né? Sabe essa coisa, uma mão lava a outra, não é só tu falando, tu está muito agitado. Enquanto isso não acontece, não há a gente não vai avante. Eu não consigo trabalhar outras coisas. Exatamente. Então, assim, essas combinações, essas normas, elas são construídas ali. A gente é um grupo pequeno, mas imagina na sala de aula, né? A professora tem 30, eu ali tenho 5, 6. Então, esse é o começo de conversa, né? Se essas habilidades elas não estão desenvolvidas, a gente não consegue ir adiante. Muito obrigada. Então, eu vou agradecer a Luciana e ao Rafael, né, por nos brindarem com as suas pesquisas, os seus estudos, ao Alexandre, a Denise pela acolhida, e eu entrego a ti a palavra final. Tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Luciana e Rafael, por estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês em educação, a experiência de vocês, mas especialmente por estarem compartilhando a paixão de vocês pela educação. A gente, no mundo aqui na YouMove, no mundo da tecnologia, no mundo dos números, né, a gente já está, a gente vive a era da informação, a era dos dados, e sem dúvida nenhuma são os dados que geram as evidências que vão comprovar de fato que o trabalho de educação das nossas crianças, dos nossos adultos, né, estão acontecendo de uma forma extremamente eficiente. Eu gostaria de entregar para vocês uma lembrança. Uma lembrança do grupo A. Deixa eu começar pela Luciana. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua inconformidade com a educação, com a necessidade de transformar, a necessidade de evoluir, a necessidade de a gente buscar estar cada vez melhor na entrega do processo educacional. Rafael, muito obrigado. Muito legal de ver a transformação, eu não diria a transformação de carreira, mas cada vez mais a gente acredita muito aqui justamente nesse projeto do dito efeito da mistura de conhecimentos, né? A importância cada vez maior de a gente ter bases de conhecimentos diferentes e trazer de um lado para o outro e conectar e gerar inovação a partir dessa experiência. E, Mônica, antes de entregar essa lembrança para ti, eu queria fazer uma referência ao Fábio do Unificado,
que ele citou uma palavra que muito nos inspirou na construção desse projeto, inclusive a razão do nome Dito e Feito nós estamos aqui hoje para aprender e aplicar amanhã. Nós estamos aqui hoje para fazer, de fato, a mudança não teórica, mas a mudança prática que a nossa comunidade precisa. Então, eu fico muito contente, te agradeço aí por estar nos ajudando a gerar esse movimento. Obrigado. Agradeço a vocês por estar aqui conosco, pelas perguntas extremamente ricas. Agradeço a todos que nos acompanharam à distância, que estiveram conectados conosco, e nos vemos no próximo.